Olá, queridos. Dando continuidade em analgesia, especificamente falando dos opioides, vamos falar hoje sobre a morfina e o fentanil. Fazer uma comparação entre os dois, né? E deixar bem claro para vocês o porquê, né, desses analgésicos serem utilizados em ambiente de unidade de terapia intensiva. Falando inicialmente da morfina, a gente precisa ter um grande cuidado quando a gente for administrar esse fármaco, né? Esse sulfato aí de morfina. Você pergunta por quê? Porque eu disse inicialmente que além dos outros efeitos colaterais, né? E muitas das vezes reações adversas que esse fármaco pode causar, ele tem um grande potencial de causar depressão respiratória. Justamente. Por quê? A gente precisa deixar bem claro que esses pacientes em unidade de terapia intensiva, às vezes, por diversas patologias que se encontram, acaba sobrecarregando muito o fígado e o sistema renal. Por isso que a equipe de enfermagem, por isso que a realização, ou seja, até a prescrição médica precisa ser feita com muita cautela, sobretudo em pacientes renais. A morfina, para vocês terem ideia, a diminuição do metabolismo na insuficiência hepática, diminui aí o metabolismo, enquanto na insuficiência renal, o paciente que já tem uma insuficiência renal, acúmulo desses metabólitos, né? Então, por isso que é feito de forma criteriosa, sobretudo no ambiente de emergência. O paciente falou que tem uma IRA, insuficiência renal aguda, ou uma insuficiência renal crônica, deve-se observar o risco-benefício de fazer a morfina ou até não realizá-la. E aí a gente partir para o outro fármaco, né? Exemplo aqui o fentanil, que tem os seus efeitos hemodinâmicos menores do que o sulfato de morfina aí, o nosso famoso Dimorf. O que é que acontece? O sulfato de morfina, ele vem numa apresentação tanto de 1 ml quanto de 2 ml. Geralmente, nessas unidades, o de 1 ml é muito utilizado aí em raquianestesia, que ele é em peridural, que ele é mais utilizado em analgesias peridurais. O de 2 ml, ele já é utilizado na via venosa e é uma ampola de 2, e ele precisa ser diluído para 10, geralmente, como eu disse, 2 para 8. Você pode fazer ele diretamente em bolos na veia. É interessante que ele seja diluído. Por quê? Porque eu acabei de falar que, além da depressão respiratória, ele pode aumentar a insuficiência renal por conta desses metabólitos ativos e, ao invés de causar um benefício da dor, ele vai levar um efeito colateral e o paciente pode, aí nesse instante, complicar hemodinamicamente por conta de uma medicação que a gente acabou fazendo. A morfina, ela é hidrossolúvel, ela é muito solúvel em ambientes líquidos, né? E ela tem um tempo de duração aí de 2 a 3 horas e meia, algumas literaturas falando 3 horas e meia. Por isso que quando se realiza a morfina para dor, precisa a gente monitorizar esse paciente,
por esse período, porque a depressão respiratória pode não ser logo no início, porque até ele ser metabolizado, né? Nesse período o paciente pode ir deprimindo, e enquanto a gente está lá com outros pacientes fazendo outros procedimentos, a gente não se atenta e o paciente evolui com uma parada respiratória, né? Como eu disse, como ele é hidrossolúvel, ele tem esse tempo de duração que é maior aí do que nós vamos ver daqui para frente do fentanil, de 2 horas a 3 horas, ele está de 2 horas a 3 horas e meia. Ele tem metabólitos ativos que se acumulam na insuficiência renal e que esses metabólitos, gente, pode causar também uma crise convulsiva. Então a gente vai realizar o DMOF para aliviar a dor desse paciente, e aí ele pode ter como aí uma reação adversa à crise convulsiva. Por quê? Outra importante reação aí do DMOF, sulfato de morfina, é a hipotensão, porque ele libera a histamina, né, na corrente sanguínea, e aí causa o quê? Vasodilatação. Quando ele causa essa vasodilatação, o paciente automaticamente tem hipotensão. Entendeu? Outra reação é o prurido. Um paciente que esteja lúcido, orientado, é muito comum a gente realizar a morfina, falar que está com prurido intenso. Então a gente tem que analisar para ver se aquele prurido é de uma reação alérgica, ou anafilaxia, ou apenas um efeito colateral da medicação. Além do broncoespasmo, né? A gente precisa também estar atento, porque a morfina também pode causar broncoespasmo nesse paciente. Além de ter maior chance também de constipação, porque a gente não quer o paciente no nosso ambiente de UTI que tenha uma constipação, porque vai gerar um transtorno muito grande por conta da medicação. Muitas das vezes o paciente que tem dor crônica faz terapia com morfina em bomba de infusão, viu, gente? Que é lá na nossa RDC, que nós estudamos no nosso primeiro encontro, ele deixa bem claro que a unidade de terapia intensiva precisa existir bombas de infusão, que é um dos recursos aí materiais e tecnológicos, né? Bomba de infusão para a gente controlar, um controle maior do gotejamento desse paciente. Por isso, muitas das vezes, uma medicação feita rápida demais pode levar a uma alteração hemodinâmica, sobretudo nesses casos de uma hipotensão, que para reverter muitas das vezes é complicado. Então a gente precisa monitorizar o gotejamento, e de que forma isso é feito? Através da bomba de infusão, né? E muitas das vezes o paciente com dor crônica já tem uma bomba de morfina que eles colocam ali diretamente na veia, e essa bomba vai disparando de forma controlada para esse paciente não ter esse desconforto aí que é a dor. Então, como não queremos essa constipação, que muitas vezes aí vamos evoluir com a lavagem intestinal, e não queremos, né, porque causa um transtorno muito grande para a equipe. Se for necessário, claro que a gente vai fazer, gera uma mobilização desse paciente, que muitas das vezes pode migrar secreção